Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, graça e paz a todos da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por sua audiência. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Uma saudação especial aos pais. Parabéns pelo nosso dia. Eu sei, pode ser um apelo do comércio para aumentar suas vendas, mas mesmo assim, muito obrigado. Para nós, filhos, este dia é mais uma oportunidade de receber o seu abraço apertado e de ver de perto o teu sorriso. E assim, lembrar do grande privilégio que recebemos do nosso Deus, cuidar de vocês. Esta é a nossa maior e mais importante missão. Para quem não conhece, este é meu pai, o senhor Fernando Maia, homem honesto, amoroso e sempre presente em minha vida. Se não fosse por você, pai, eu provavelmente não estaria aqui. Obrigado por sempre acreditar e investir em mim. Na pessoa do meu pai, eu gostaria de homenagear a todos os pais da nossa igreja, a Igreja Batista Boas Novas. Recebam todo o nosso carinho. Então, vamos lá? Hoje nós encerraremos o estudo da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da igreja em Tessalônica. Quantas coisas nós aprendemos nas últimas semanas, não é mesmo? Aprendemos que as perseguições e tribulações fazem parte da vida de qualquer ser humano e não seria diferente conosco só porque somos cristãos. No entanto, ao invés de desespero e aflições, estas circunstâncias desfavoráveis da vida servem para fortalecer a nossa fé. Assim foi com os tessalonicenses, que viveram em meio a muitas provas e até com riscos de vida, mas permaneceram firmes ao Evangelho, a ponto de Paulo dizer que o exemplo deles deveria ser imitado por outras igrejas. Sobrava a eles fé na providência de Deus, amor uns pelos outros e perseverança em meio às tribulações. Mas, como você deve estar lembrado, havia problemas que precisavam ser corrigidos, como, por exemplo, o erro de interpretação dos ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a segunda vinda de Jesus, a parousia. Alguns afirmavam que o dia do Senhor estava chegando ou mesmo que já havia chegado. Por causa desse errôneo entendimento, uma inquietação estava tomando conta da igreja. Afinal, um erro doutrinário traz perturbação ao invés de edificação e consolo. Paulo, então, coloca os pingos nos is. Olhem, que ninguém vos engane. O dia do Senhor não virá até que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, que o apóstolo João vai chamar de anticristo lá no livro de Apocalipse. Apostasia é o total afastamento de Deus. Na verdade, uma rebelião contra Deus, contra Cristo e contra a sua igreja. Esses dias de oposição a Deus, de imoralidade, de ausência da lei e da ordem, de guerras entre as nações e do surgimento de muitos falsos profetas, será o pano de fundo para o surgimento do anticristo entre nós. A Bíblia nos diz que esse Cristo substituto ou Cristo rival é uma pessoa que se levantará no fim dos tempos como expressão máxima da oposição a Cristo e a sua igreja, uma encarnação do mal, e será objeto de adoração em toda a terra, pois assentado no santuário de Deus, vai reivindicar ser adorado como o próprio Deus. Gente, eu gostaria de deixar claro que nós não nos aprofundamos no tema porque o nosso objetivo é estudar as cartas de Paulo em sua totalidade. No futuro, teremos oportunidade de nos debruçar sobre o Apocalipse de João e sobre o livro de Daniel, e então conheceremos um pouco mais sobre as teorias lançadas sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Encerramos o nosso estudo na semana anterior falando daqueles que perecem, dos que são enganados e dão crédito à mentira, dos que amam as injustiças e da consequente condenação que aguarda os seguidores de Satanás. Hoje, nós queremos iniciar falando dos salvos, dos que creem na verdade e são santificados pelo Espírito, dos que são escolhidos por Deus desde a eternidade para alcançarem a glória de Cristo. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2,
Verso 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta. Antes, Paulo pintou o quadro terrível do mistério da ilegalidade e do poder do mal em ação no mundo. Mas agora, ele se engaja em ação de graças por Deus ter elegido os Tessalonicenses e também todos aqueles que confiam em Cristo, desde o princípio para a salvação. A salvação não foi algo providenciado por Deus depois da queda do homem. Deus não foi pego de surpresa pelas forças do mal. Deus não planeja a ruína do homem, mas deseja a sua salvação. Esse plano estava pronto desde o princípio, pois ele previu a má situação do homem. No entanto, é preciso deixar claro que a soberania de Deus na salvação não anula a responsabilidade humana. A iniciativa e o poder são de Deus. A resposta necessária é do homem. A graça de Deus não subjuga nem cancela a responsabilidade pessoal. Qual foi o meio de salvação providenciado por Deus? A santificação do Espírito e a fé na verdade. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos. Deus não nos escolheu por sermos parecidos com Jesus, mas para sermos conforme a imagem dele. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer em Cristo. A fé não é a causa da nossa eleição, mas o seu resultado. Não fomos eleitos porque cremos, cremos porque fomos eleitos. A causa da eleição divina está no próprio Deus e nunca em nós mesmos. A graça é o solo onde está plantada a semente bendita da eleição, e graça é um favor imerecido. Que fique bem claro, a salvação não é um decreto arbitrário automaticamente obedecido por submissão humana, mesmo sendo da vontade de Deus que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, mas depende de nossa resposta ao Espírito de Deus. George Ballow diz que, ao mesmo tempo em que a fé é um dom de Deus, é também um ato humano. Sem o dom de Deus não haveria fé, e sem o exercício humano do dom não haveria salvação. Não é a fé que salva, mas o Cristo recebido pela fé. Depois de descrever a eleição divina no verso 13, no verso 14, Paulo revela o propósito para o qual fomos eleitos, sendo duas verdades aqui destacadas. Primeiro, Deus nos chama para a salvação pelo Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E depois, Deus nos chama para a salvação para alcançarmos a glória de Cristo. O que começou com a graça sempre conduz à glória. Como acrescenta Warren Wiersbe, entraremos na glória e teremos um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Estaremos não apenas no céu, mas assentados em tronos. Estaremos não apenas no paraíso, mas na casa do Pai. Estaremos não apenas nos deleitando no jardim restaurado de Deus, onde não haverá lágrima, nem dor, nem luto, mas também reinando com Cristo pelos séculos dos séculos. Este é o plano perfeito e glorioso de Deus. Então, Tessalonicenses, permaneçam firmes. Você que já respondeu ao sacrifício de Jesus e o convidou para ser o seu Senhor e Salvador, permaneça firme. Saber que fomos eleitos por Deus não é uma licença para pecar, mas um engajamento para vivermos segundo a sua vontade. Devemos permanecer firmes na palavra e nos ensinamentos dos apóstolos, ou tradições, como Paulo chama aqui, os ensinamentos autorizados e transmitidos à igreja, e não um conjunto de regras criadas pelos homens duramente criticado por Jesus. O capítulo termina com uma oração de Paulo. Verso 16. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Paulo demonstrou preocupação com dois aspectos da vida cristã dos Tessalonicenses: sua palavra e suas obras, o que diziam e o que faziam.
Se as atitudes não são coerentes com as palavras, o testemunho perde eficácia. O agir e o falar devem estar em concordância. As boas obras e as boas palavras devem estar em harmonia. Não somos salvos pelas obras, mas já aprendemos com Paulo, em sua carta aos Efésios, que as boas obras dão prova da salvação. Chegando agora ao último capítulo da carta, Paulo pede que os tessalonicenses orem para que a pregação em Corinto seja tão bem sucedida como foi em Tessalônica, ambas aprovadas por seus efeitos sobre as pessoas. O pedido também é por libertação de um grupo de homens perversos e maus. Capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Paulo é um homem de oração, que suplica a Deus sem cessar pela igreja e também roga à igreja continuamente que ore a seu favor. Mesmo sendo o maior teólogo, o maior evangelista e o maior plantador de igrejas da era cristã, jamais perdeu o seu senso de total dependência de Deus. Seu desejo é que a palavra de Deus tenha asas e alcance mais rapidamente horizontes mais largos, e também que seja glorificada quando pregada com fidelidade e poder, quando acolhida com fé e humildade e quando ela frutifica abundantemente para a glória de Deus. Mas, quando a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito Santo, aqueles que rejeitam a fé tentam atrapalhar ou mesmo impedir a proclamação do Evangelho. Paulo sabe que o maligno tem os seus agentes de plantão, homens perversos e maus, que articulam planos para obstruir a obra e atormentar os obreiros, e para combatê-los, nada melhor que a oração dos salvos. Todo aquele cujo ministério se torna uma ameaça para o reino do diabo sofrerá, como Paulo, esse tipo de oposição. Paulo não pede necessariamente que tais opositores deixem de agir, mas que ele seja salvo de suas maquinações. Sem essa ajuda sobrenatural, a igreja seria vencida. A igreja está sob ataque, mas Deus a cobre debaixo de suas asas. A igreja é perseguida, mas Deus é a sua cidade refúgio. A igreja é o alvo do ódio consumado do maligno, mas Deus é fiel para guardá-la de todo perigo. Vejamos o verso 3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Nós podemos confiar no Senhor. Ele é fiel. Aqueles que foram eleitos por Deus e selados pelo Espírito não podem ser atacados por Satanás. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida pertencem ao Senhor. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, e com Ele estamos assentados nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade, como o próprio Paulo diz. Estamos escondidos com Cristo em Deus e seguros nas mãos de Jesus, de onde ninguém pode nos arrebatar. Você já deve ter percebido ao longo dos estudos que realizamos que uma das características de Paulo é orar imediatamente antes de aplicar uma repreensão necessária. Assim, ele pede por amor e paciência em meio às lutas. William Barclay sugere que temos aqui a característica interior e a característica exterior dos cristãos. O fator interno é a consciência do amor de Deus, com a certeza e a segurança que isso traz. O elemento externo é a firmeza que Cristo dá. A característica exterior dos cristãos é que, quando os outros caem, ele permanece em pé. Quando os outros desabam, ele assume a carga e continua em frente. O que Paulo diz é que, com o amor de Deus no coração e a força de Cristo na vida, o homem enfrenta qualquer coisa. O último assunto a ser abordado por Paulo nesta carta envolve a disciplina na igreja. A disciplina é um ato responsável de amor. Segundo o reformador João Calvino, ela é uma das mais importantes marcas da igreja verdadeira. A disciplina é terapêutica e visa a proteção da igreja e a restauração dos faltosos. Paulo tem uma palavra direta e dura
para alguns que queriam viver na casa dos outros, se aproveitando de seus irmãos na fé, sem trabalhar, mas comendo bastante, e ainda por cima, se intrometendo na vida alheia. Interessante é que tudo começou com uma confusão teológica, uma inexatidão doutrinária por parte de gente que não dava muita atenção à doutrina. Se você despreza a doutrina, você não está apenas arrumando problemas de ordem teológica e racional. A verdade é que a sua própria vida pode virar uma confusão geral. Veja o que aconteceu com os Tessalonicenses. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Uau! Paulo não usou de meias palavras, não é verdade? Alguns crentes de Tessalônica, por abraçarem uma teologia errada, estavam vivendo uma vida errada e por acreditarem que a vinda de Cristo seria imediata, deixaram de trabalhar e começaram a viver às custas dos demais. Além de serem parasitas e sanguessugas, usaram o tempo de folga para se intrometer na vida alheia. Bom, já sabemos que isso não é novidade. Mente vazia, oficina de Satanás. Diferente dos judeus e dos romanos, os gregos desprezavam o trabalho manual e o deixavam ao encargo dos seus escravos. Essa influência grega, somada às ideias equivocadas acerca da doutrina sobre a volta de Cristo, levaram alguns crentes tessalonicenses a um modo de vida indigno de um cristão. Adotaram a vadiagem ao invés da diligência no trabalho. A preguiça é um pecado. Deus criou o homem para o trabalho. O trabalho dignifica e honra o ser humano. É bem conhecida a expressão usada por Benjamin Franklin. A preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não demora a alcançá-la. O rei Salomão também adverte. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Será que alguém está se sentindo incomodado? Peraí, tem mais. Os romanos diziam, quem não aprende a fazer coisa alguma, aprende a fazer o mal. Isaac Watts, poeta, pregador e teólogo, considerado o pai do hino inglês, escreveu: Satanás sempre encontra algum mal a ser feito por mãos desocupadas. E os rabinos diziam, aquele que não ensina o filho a trabalhar, ensina-o a roubar. Que horas você acorda, meu amado irmão, minha amada irmã? Chamo a atenção para o fato de que Paulo não está falando apenas do trabalho fora de casa. O que você faz para ajudar sua mãe em casa? Levanta, arruma sua cama? Ajuda na limpeza? Lava as louças após as refeições? Muito bom! Se você é jovem e está ainda em fase de estudos, este é o seu trabalho. Faz a coisa certa do jeito certo. Nada de se contentar com qualquer nota nas provas. Como é triste ver um jovem reprovar de ano. Um ano gasto com materiais escolares, alimentação, vestimentas. Ou somos diligentes ou somos indolentes. Um pecado leva ao outro. Paulo diz que, além de não trabalharem, esses crentes ainda estavam se intrometendo na vida alheia, envolvidos com fofocas. Ao invés de se tornarem trabalhadores ativos, tornaram-se intrometidos ativos, bisbilhoteiros, farejadores da vida alheia. Devemos nos ocupar dos nossos próprios pecados, ao invés de ficarmos espalhando boatarias, também chamada hoje aí de fake news. Eu louvo a Deus, porque sei que esse não é o caso aqui em nossa igreja, não é mesmo?
A maneira mais vergonhosa de nos exaltarmos é criticar outras pessoas. Mas o que fazer quando essas coisas acontecem? Além de vários outros textos bíblicos que ensinam sobre o tema, Paulo aqui instrui a igreja de Jesus assim: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. A primeira recomendação de Paulo é: não se cansem de fazer o que é certo, mesmo que alguns façam a opção pelo errado. E depois, propõe uma ação coletiva de afastamento daqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado. É preciso deixar claro que esses faltosos não eram ignorantes, mas rebeldes. Eles estavam vivendo desordenadamente por conveniência e rebeldia aos ensinamentos já recebidos. Eles estavam vivendo fora do caminho simplesmente por se recusarem a obedecer. Paulo dá mais um passo e levanta a possibilidade daqueles que já haviam desobedecido às orientações da primeira carta continuarem na prática do erro, mesmo depois da leitura desta segunda carta. Nesse caso, essas pessoas se tornariam contumazes na prática do pecado e deveriam ser percebidas pelos membros da igreja. Os crentes, então, recebem a orientação de não se associarem a esses rebeldes obstinados, a fim de que eles fiquem envergonhados. Por fim, Paulo recomenda uma advertência firme, mas amorosa. Em momento algum, Paulo se referiu a esses rebeldes como joio, como lobos, como inimigos ou como filhos do maligno. Ele os descreveu como irmãos. Por isso, deveriam ser disciplinados. A disciplina é para os filhos. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Paulo exorta a igreja a não tratar os faltosos como inimigos, mas como a irmãos. Wiersbe afirma que o pecado na vida de um cristão sempre afeta toda a igreja. O péssimo testemunho de alguns cristãos pode abalar a devoção e obstruir o serviço do restante da congregação. Esta carta, contendo diversas passagens bastante tempestuosas e duras, tem um final tranquilo e encantador. Paulo ora para que todos, inclusive os preguiçosos, experimentem a paz de Deus e a sua presença. Verso 16. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz, em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Jesus é o Senhor da paz. Ele é a nossa paz. Ele nos dá a paz e essa paz o mundo não pode dar nem tirar. Essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente de qualquer ansiedade. É a paz que excede todo o entendimento e que, por isso, reina em todas as circunstâncias. Depois de mencionar que Jesus concede continuamente sua paz em todas as circunstâncias, Paulo fala da comunhão que temos com Ele. Temos não apenas a paz de Cristo em nós, mas o Senhor da paz conosco. Não importa se passamos por lutas, vales e aflições, o Senhor da paz está conosco. Ele jamais nos abandona, nem em circunstância alguma nos desampara. Nossa comunhão com Ele é plena, abundante e eterna. O desejo final de Paulo? Que a graça de Cristo, seu favor imenso dispensado àqueles que não o merecem, seja com todos. Por sua graça somos salvos. Por sua graça temos livre acesso a Deus. Por sua graça entramos na cidade pela porta. Por sua graça somos feitos filhos e herdeiros de Deus. Pela sua graça triunfamos e chegamos à glória. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim chegamos ao final de nosso estudo sobre os ensinamentos de Paulo em suas duas cartas escritas aos irmãos tessalonicenses. Eu recomendo
que se você não esteve conosco nas últimas semanas, volte ao menu principal deste vídeo e assista às 4 aulas anteriores, sem jamais deixar de lado a leitura da sua própria Bíblia. Eu aprendi muito e sou grato a Deus pela oportunidade. Espero que você também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos agradecidos. Estamos agradecidos, Senhor, pela Tua palavra. Estamos agradecidos porque Tu não nos deixa no escuro, sem saber como fazer e o que fazer. Muito obrigado, Deus, por esses ensinamentos que a Tua igreja, Deus, recebe. Pelos ensinamentos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo vai trabalhando em nossos corações. Pelos ensinamentos, ó Deus, que nós precisamos, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo em nós, colocar em prática. Queremos pedir que Tu nos abençoes a Tua igreja, a Igreja Batista Boas Novas. Tomes, ó Deus, em Tuas mãos os Teus servos, em especial, ó Deus, o Teu servo, Pastor Carlos, que está à frente, Deus, da nossa igreja, que ele continue, ó Deus, sendo inspirado por Ti, que Tu continues a trabalhar no coração dele, para que continues a trazer, ó Deus, mensagens vindas diretamente do Teu coração para os nossos corações, e assim nós possamos crescer de pouquinho em pouquinho, na graça e no conhecimento da Tua palavra, como sabemos que é a Tua vontade, enquanto aguardamos a Tua volta, Senhor Jesus. Prepara a Tua igreja, que nós possamos nos achar aprovados diante de Ti. Que Tu continues, ó Deus, a escrutinar as nossas vidas. Que Tu continues, ó Deus, a olhar para dentro de nós. E aquilo que não Te agrada, Senhor, que seja removido, para que nós possamos ir nos tornando dia após dia mais parecidos contigo. Nos abençoa, Deus, ainda nesses períodos onde agora parece que vamos retornando a algum tipo de normalidade. Que isso não seja para o mal, Senhor. Que sabemos que o vírus ainda está por aí, ainda está circulando, ainda não temos notícias seguras com relação a uma vacina, por isso continuamos a Te pedir que Tu estejas abençoando os médicos, pesquisadores, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, na cura para essa doença terrível. Queremos pedir, ó Deus, que os Teus anjos continuem acampados ao redor dos nossos lares. Muito obrigado, ó Deus, pelas notícias alvissareiras que chegam até nós. Obrigado, ó Deus, porque nós temos ouvido notícias que alegram os nossos corações da maneira como Tu estás cuidando, ó Deus, dos Teus servos aqui em nossa igreja. Continua, Senhor, a fazê-lo, não porque merecemos, mas por causa da Tua bondade, por causa do Teu amor, por causa, ó Deus, do Teu interesse por nós, por causa da Tua graça. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque assim como Paulo, nós podemos descansar inteiramente nos Teus braços, sabendo que Tu estás cuidando de nós. Obrigado, Deus, pela vida dos pais da nossa igreja. Abençoa, Deus, os Teus servos, nós que temos a responsabilidade de liderar as nossas famílias, cuidar das nossas esposas, abençoar e cuidar dos nossos filhos, que sejamos também, ó Deus, inspirados por Ti, que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a agirmos sempre certo, a termos sempre as palavras certas, Senhor. Nos dá tranquilidade, paz e paciência para cumprir bem com esta nossa missão. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. E abençoe a todos os Teus servos que participaram conosco deste estudo. Nos dê também uma semana de paz. É a oração que Te fazemos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença. Na próxima semana, nós estaremos juntos estudando a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça, faça a inscrição no nosso canal, compartilhe este vídeo com sua família, com seus amigos. Se você foi abençoado, abençoe também outras pessoas. Que o Senhor cuide de nós. Uma boa semana para você. Até a próxima!